Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Irmãos forem chegando aí, vão entrando, né? Temos aí 5 minutos de tolerância já, né? Vamos começar, vamos orar, vamos pedir orientação ao nosso Deus, né? Orar um pelos outros. Pessoal, o presbítero Jorge, que faça a oração inicial, por gentileza. Bem, vamos fazer esse momento de oração. Te louvamos, te bendizemos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós, o que o Senhor está fazendo por nós, e por aquilo também que o Senhor há de fazer por nós. Te louvamos pela tua providência, te louvamos, Senhor, pelo teu amor e pela tua fidelidade, a tua misericórdia, que se renovou mais um dia sobre nossas vidas. Te louvamos, Senhor, por cada irmão que já chegou, nesse momento que nós vamos nos reunir
para juntos estudarmos a tua palavra. Precisamos ser, Senhor, cada vez mais exortados, cada vez mais, Senhor, com mais de conhecimento da tua palavra. E é por isso, Senhor, que carecemos do Senhor. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor use o teu servo para trazermos a mensagem da tua palavra para nossas vidas. Muito obrigado pela vida aqui, os que já chegaram, por aqueles que vão chegar nesse momento, Senhor, de estudo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos ouvir um hino. Logo após o hino, a gente passa a palavra para o pastor Evanilson, que vai trazer o estudo desta noite. Ouçamos. Amém. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. A palavra está com o pastor Evanilson. Amém, meus irmãos. Boa noite, graças a paz.
a todos aqueles Graças a que Deus. eu Amém. não falei. Não sei se os irmãos estão ouvindo direitinho aí. Tá, o áudio está chegando. Assim, pastor. Hoje estamos bem. Amém aí. Graças a Deus. Porventura, irmãos, aquilo que eu falei semana passada, porventura tiver aí uma interrupção na internet, os irmãos me avisem, tá certo? Que a gente tenta falar novamente, ok? Irmãos, nós vamos para a conclusão daquela série de estudos relacionados sobre a doutrina da perseverança dos santos. Doutrina essa que nós iniciamos na semana passada, dividimos ela em duas partes. Na primeira parte da semana passada, nós estudamos sobre a firmeza do crente. O crente deve perseverar até o fim, firme na palavra de Deus, nas promessas de Deus e na fidelidade do Senhor. Esse foi o estudo da semana anterior. Creio eu que ele ficou gravado, possivelmente já está no canal da segunda igreja. E hoje nós vamos concluir, né, a segunda parte da firmeza ou da doutrina da perseverança dos santos nessa noite. Para isso, eu vou convidar os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 e o versículo de número 12. Hoje nós vamos enfatizar o estudo nessa porção da palavra do Senhor, segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 e o versículo de número 12. A palavra do Senhor nos diz: por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vocação e cumpra com poder todo o propósito e bondade e obra de fé, a fim de que o nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a porção, a palavra que Deus aplica aos nossos corações, essa palavra neste estudo. Meus amados irmãos, vamos tentar fazer uma retrospectiva de todos os estudos que nós tivemos nessa caminhada até chegarmos a esse estudo dessa noite. E aí eu vou querer a participação dos irmãos que já estiveram nos estudos anteriores. Qual foi o estudo que mais chamou a atenção dos irmãos? Chegamos no último, nessa sequência. Mas eu queria a participação dos irmãos. Vamos tentar recapitular aí o que já foi falado nos estudos anteriores. Quem lembra do que nós já estudamos? Um de cada vez. Vamos lá, irmãos. Participação dos irmãos valendo nota. Rogana, irmã Zé, eu vou estar mais aqui conosco. Ele deve estar em todos, né? Que nem como fugir. Alana, acho que eu vou perdoar só a Vanusa, que não esteve no estudo anterior. Nós estudamos sobre a justificação da fé, foi isso? Sobre a salvação pelos méritos de Cristo. Vamos lá, irmãos. Sobre a perseverança dos santos. Chegamos no último estudo. Os irmãos estão ouvindo? Estamos sim, ouvindo pastor. direitinho? Eu estou me sentindo aqui como os meus alunos ficam, né? Quando eu digo, ei, fala aí, responda, né? Ninguém responde, né? Eu me lembro que eu intervi, né? Que a gente tem responsabilidade não só da nossa perseverança, mas também na perseverança dos irmãos, tá fortalecendo, tá? Me lembro que eu fiz essa intervenção. E nós vamos tratar um pouquinho mais sobre isso nessa noite. Né? Sobre o apoio que nós devemos dar uns aos outros. Sobre essa perseverança de caminharmos juntos.
Pois bem, irmãos, nós vimos nos estudos anteriores um pouquinho dessa carta ou da igreja em Tessalônica. Vimos também que a igreja em Tessalônica era uma igreja atuante, era uma igreja operosa, era uma igreja disposta ao trabalho da seara do Senhor. Nós vimos isso lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 7, quando o apóstolo Paulo diz que aquela igreja era exemplo para as demais igrejas da Macedônia e da Acaia. Pois bem, além de ser uma igreja operosa no trabalho da seara, além de ser uma igreja atuante, além de ser uma igreja disponível, né, na seara do Senhor, era uma igreja que também amava uns aos outros. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse estudo. Vou perdoar a Vanusa, ela digitou aqui, está com problema no áudio, está perdoada. Só a Vanusa, o resto está reprovado. Pois é, irmãos, Paulo, como pastor e fundador dessa igreja em Tessalônica, Paulo sentia muita alegria em poder compartilhar as bênçãos que Deus estava derramando sobre a igreja em Tessalônica. Paulo enche a sua alma de regozijo, de prazer, de satisfação, em saber que em meio às crises, em meio às tribulações, em meio às aflições, a igreja em Tessalônica ainda estava de pé. Em primeiro lugar, porque o apóstolo Paulo tinha convicção de que as palavras de Cristo eram vivas e eficazes. Ao próprio Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja do Senhor. E Paulo tinha convicção disso. E é por isso que ele se alegra. Porque mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio ao dia mau, nós podemos permanecer inabaláveis. Devemos estar firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor o nosso trabalho não é vão. Essa é a primeira advertência que Paulo traz a essa igreja, que eles deveriam permanecer firmes, fiéis. Em primeiro lugar, fiéis à palavra de Deus, viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes, que vai no mais profundo do ser humano e que divide juntas e medula. Essa palavra, irmãos, que nós devemos pregar. A verdade bíblica é a palavra de Deus. Paulo também se alegra porque o amor daqueles irmãos, de uns para com os outros, estava aumentando, havia crescido de tal maneira que, quando nós estudamos a carta aos Tessalonicenses, podemos perceber que aqueles irmãos se preocupavam uns com os outros, e não somente de palavras, mas de atitudes. Eles estavam suportando as perseguições e as tribulações. Ao invés de terem a sua fé destruída, a fé dos Tessalonicenses havia crescido, havia se aumentado diante das tribulações. Pois bem, apesar de ter oposições físicas, apesar de ter prisões, martírios, mas a igreja permanecia de pé. Pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que a igreja floresceu vigorosamente no meio da tempestade. É na tempestade que nós conhecemos quem verdadeiramente está conosco. Né? É na tempestade que nós conhecemos quem são os verdadeiros amigos. É na tempestade que nós conhecemos quem verdadeiramente são os nossos irmãos, aqueles que nos amam. Porque na bonança se encontra ao nosso lado várias pessoas, mas no momento de tribulação estarão aqueles que nos amam, aqueles que se preocupam conosco. Há uma primeira lição para as nossas vidas. Como nós podemos perseverar até o fim? Não desistindo, não recuando. Não é tempo, irmãos e irmãs, de abaixarmos as armas. Não é tempo de baixarmos a guarda. Nós precisamos empunhar sobre os nossos braços o escudo da fé. Devemos colocar o capacete da salvação.
Devemos colocar a couraça da justiça. Nós devemos calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Não é tempo de baixar as armas. É tempo de vigiar, dia após dia. Por isso, em primeiro lugar, respondendo à pergunta como nós podemos perseverar de maneira altaneira, de maneira alegre, de maneira unidos. Em primeiro lugar, não desista no meio da tribulação. Não desista na angústia da alma. Não fique cabisbaixo. Confie naquele que pode todas as coisas. Se agarre às promessas daquele que governa o universo. O profeta Isaías, irmãos, vai dizer que Deus espalhou as estrelas pelo firmamento do universo. E o próprio Deus, quando chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. Esse mesmo Deus que conta os grãos da areia e coloca na concha de sua mão, que tem o controle de todo o mar, onde impõe advertências. O mar vai até aqui e o mar obedece. O mar não passa. É a esse Deus que nós servimos. É a esse Deus que tem sustentado as nossas vidas e que vai continuar conosco até aquele grande dia, onde nós estaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Por isso, não desista no meio da tribulação. Não baixe as armas, não baixe a guarda, avance, caminhe um pouco mais. É tempo, irmãos, de avançar. Segundo lugar, ou segunda lição que Paulo nos traz e queria compartilhar com os irmãos por meio desse estudo essa noite, como nós podemos perseverar unânimes e unidos. Segundo lugar, é se alegrando com as conquistas dos outros irmãos. Se alegrando com as conquistas dos outros irmãos. Irmão, permita-me fazer uma pergunta aqui, não preciso responder, certo? Mas será que você conhece pessoas que estão dentro da igreja e que são invejosos, que não se alegra quando você consegue alguma coisa, quando você conquista alguma coisa, que fica triste quando você está feliz? E tem inveja. Ele não tem o que você tem, mas ele também não quer que você tenha o que você conquistou. O que Paulo nos traz, irmãos, relacionados à perseverança dos santos, é que nós precisamos nutrir o sentimento de gratidão a Deus pela conquista dos nossos irmãos, pelo crescimento dos nossos irmãos, pelo avanço dos nossos irmãos. E para isso é preciso entender algo interessante e importantíssimo. Nós não podemos só nos alegrar com a conquista dos outros, mas nós precisamos auxiliar os outros para que os outros consigam o seu objetivo. Olha que coisa fabulosa, que coisa fantástica. Paulo investiu tempo para plantar as igrejas do Novo Testamento. Paulo investiu, irmãos, recursos financeiros. Chegou ao ponto de trabalhar com as suas próprias mãos para não se tornar pesado às igrejas que ele mesmo plantou. Ele investiu tempo, ele investiu recursos, Paulo investiu suor e Paulo investiu lágrimas para ver o progresso dos outros irmãos. Não é maravilhoso isso? Paulo dizia assim: eu não tenho mais o que dizer a respeito de vocês, porque aonde eu vou, o testemunho de vocês já ficou presente ali. Vocês são uma igreja modelo para as demais igrejas, tanto na Macedônia quanto na Acaia. Então, em segundo lugar, nós precisamos e devemos, como crentes, isso é um papel de crente, nos alegrar com as conquistas dos outros e nós devemos investir na vida dos outros irmãos. Irmãos queridos, precisamos entender isso e parar um pouquinho aqui, para a nossa compreensão. Nós não podemos ser pessoas egoístas, avarentos, que só se preocupam com o seu bem-estar. Nós precisamos ser crentes de verdade a tal ponto de que, se
necessário, nós devemos investir na vida dos outros para vermos o crescimento dos outros irmãos. Será que nós temos feito isso como igreja? O maior fruto, irmãos, do trabalho de alguém, de um crente, o maior fruto do trabalho daquele que nasceu de novo não é ganhar riquezas, não é ganhar bens materiais. O seu e o meu maior fruto deve ser ver o crescimento dos outros irmãos. Isso deveria nos alegrar. É poder vermos o crescimento espiritual da igreja, da comunhão, da comunidade dos irmãos. Lembremos, irmãos, Paulo exortando aos Gálatas afirmou: aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. É inevitável. Se nós plantamos bênção na vida dos outros irmãos, se nós plantamos investimento na vida e no crescimento dos outros irmãos, nós também iremos colher crescimento, nós também iremos colher bênçãos. Nós precisamos ter isso em mente. Nós não podemos ser egoístas. Nós precisamos, como crentes, investir na vida dos outros irmãos. E isso vai fazer com que o nosso coração se alegre em poder ver o irmão crescendo na fé, em poder ver o irmão crescendo no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. É olharmos, irmãos, por exemplo, para a nossa UMP local, a UMP da Segunda Igreja de Campina, e poder investir financeiramente, investir tempo, investir oração, e por que não investir livros para que os irmãos da UMP possam crescer na graça e no conhecimento de Cristo, e no crescimento desses irmãos, eu também irei crescer, nós iremos crescer, irmãos. Por quê? Paulo diz, escreve na carta aos Coríntios, que nós somos um corpo. A ideia que Paulo tem ali é que um corpo ele é dividido por muitos membros, muitas partes, onde nem todo corpo é mão. Há a mão, mas também há o pé. Há o pé, mas também há a cabeça. Ou seja, irmãos, o que Paulo deixa claro para a igreja de Corinto é que, independentemente da parte que você seja no corpo de Cristo, nós precisamos ajudar uns aos outros para que esse corpo caminhe na mesma direção, no mesmo objetivo, no mesmo alvo. Qual é o alvo do corpo de Cristo, que é a igreja? Glorificar a Deus e gozá-lo para todo o sempre. Se esse é o alvo de toda a igreja, então a igreja não pode estar dividida. Ora, já que eu não faço parte da UMP, então eu não vou investir na UMP. Para que investir na UMP? Por que eu vou participar dos estudos da UMP se eu não faço parte da UMP? E da mesma maneira das outras sociedades internas. Ora, eu não sou da SAF. Por que eu vou orar pela SAF? Ou por que eu vou investir na vida de alguma irmã da SAF? Por que eu vou adquirir livros e patentear a SAF para que a SAF possa crescer na graça e no conhecimento, se eu não faço parte da SAF? Ora, irmãos, isso é um pensamento de alguém que ainda não nasceu de novo. Ah, pastor, mas espera aí, eu estou na igreja. O meu nome está escrito no livro, no rol de membros da igreja. No livro de membros da igreja. Ô, irmão, seu nome nos membros da igreja não tem nada diante de Deus. Naquele dia em que todos nós estaremos com ele, ele não vai pedir a lista ou o livro de rol de membros ao presbítero Jorge. Ele vai pedir. Ele sabe, irmãos, quem são dele e quais não são. Os irmãos estão compreendendo. Nós precisamos nos alegrar em ver o crescimento dos outros irmãos. Mas nós não podemos nos alegrar naquilo que nós não investimos. Qual é a segunda lição para todos nós? Como nós podemos perseverar unânimes? Investindo na vida uns dos outros. Investindo tempo, investindo oração, investindo recursos, investindo convites. Que tipo de convite? Se há um estudo da SAF na igreja, se há um estudo da UMP na igreja, por que não convidar os vizinhos, dar uma carona aos vizinhos para que eles possam participar e crescer no conhecimento de Cristo com os irmãos da SAF, ou mesmo da UMP, ou mesmo da UPH? Por que não?
É esse pensamento que nós devemos ter como igreja. A igreja de Tessalônica era uma igreja onde os irmãos se preocupavam uns com os outros. Será, irmãos, que cada um de nós que estamos aqui temos essa preocupação com aqueles irmãos que estão faltando aos cultos, com aqueles irmãos que estão impossibilitados de irem aos cultos? Será que nós, como crentes, temos oferecido carona, temos buscado visitar esses irmãos? Ou será que estamos mais preocupados conosco mesmo? Fica a nossa segunda lição. O que o homem plantar, o homem vai colher. Isso é inevitável. Então, como nós podemos perseverar? Nos alegrando com a conquista dos outros e ajudando, investindo na vida uns dos outros. Fica uma dica. Nós estamos quase finalizando mais uma semana. Durante essa semana que está se encerrando, para quantas pessoas você mandou uma mensagem dizendo assim: eu estou preocupado com você? Para quantas? Quantas pessoas que não estiveram no culto domingo e você mandou uma mensagem, fez uma ligação, fez uma visita e procurou saber o motivo da ausência dessa pessoa no culto? Nós precisamos voltar a ser igreja, irmãos. Atos capítulo 2. Como viviam os apóstolos. Havia comunhão, de casa em casa, no partir do pão, nas orações. Nós precisamos, irmãos, relembrar que nós somos igreja. E ser igreja não é ter o nome escrito no hall de membros de uma igreja. Ser igreja é amar uns aos outros como Cristo nos amou. É o segundo mandamento. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. E o primeiro é amar a Deus e o segundo é amar a teu próximo como a ti mesmo. Se nós queremos, irmãos, se nós desejamos ver o nosso crescimento diante de Deus, por que nós não podemos desejar ver o crescimento dos outros também diante de Deus? E por que nós não podemos investir para que isso aconteça na vida dos outros irmãos? O céu não é exclusivo seu, o céu não é exclusividade minha, o céu é daqueles que foram comprados por Cristo, que procede de toda língua, raça, tribo e nação. Então, nós precisamos amar mais. Nós precisamos cuidar mais. Valorizar mais. Além, irmãos, além de estarmos nos cultos de maneira presencial, nós deveríamos auxiliar aqueles que não estão. Porque hoje você está no culto e a pessoa não está. Mas como nós podemos saber se no futuro não será invertido os papéis? Hoje você está forte espiritualmente, mas há aqueles que estão fracos. E como nós podemos saber se no futuro não irá substituir os papéis? Nós estaremos fracos e aqueles que hoje estão fracos estarão fortes. O que eu quero trazer aqui como lição para todos nós? Os fortes devem cuidar, nutrir e amar aqueles que estão fracos espiritualmente. Por quê, irmãos? Porque somos carne, somos seres humanos, somos fadados ao limite, ao esgotamento, tanto espiritual, quanto físico, quanto emocional. Hoje estamos fortes, devemos ajudar os fracos. Por quê? Porque lá na frente, quando nós estivermos fracos, aqueles a quem nós ajudamos, auxiliamos e estarão fortes, serão eles que irão nos ajudar. Pense nisso. Reflita sobre isso. Auxilie os irmãos. Invista na vida deles. Ame esses amados irmãos. Que um dia estaremos diante de Deus e o veremos como Ele é. Se a nossa vida, irmãos, hoje é Cristo, então nós precisamos amar como Cristo amou.
Cristo amou de maneira sacrificial. Cristo nos amou de maneira incondicional. E Cristo nos amou sem esperar nada em troca. O que nós poderíamos dar a Deus que Ele já não tenha? O que Ele viu em você e em mim para nos salvar? O profeta Isaías vai dizer que a nossa justiça diante da presença de Deus é como trapo de imundícia. Não vale para a nossa salvação. Ou seja, Jesus nos amou de maneira sacrificial. Ele é Deus, se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ele deixou a sua glória, se fez homem. Como homem, ele foi servo, obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou, sacrificialmente nos amou, para nos dar a lição que nós também devemos amar uns aos outros de maneira sacrificial. Em primeiro lugar. Segundo lugar, ele nos amou, perdão, irmãos, ele nos amou de maneira incondicional. Qual foi a condição que Jesus se entregou por nós? Tá bom, Pai, eu vou morrer por eles. Mas e se eles não me amarem? E se eles não frequentarem os cultos? E se eles não me quiserem? Não foi isso que aconteceu. Jesus veio, irmãos, por amor à glória de Deus. João capítulo 3, o texto que talvez todos nós conhecemos de cor, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira. Percebe? Que não houve condição. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi um amor incondicional. Segunda lição, nós devemos amar uns aos outros de maneira incondicional. O que isso quer dizer? Quando a pessoa fizer bem a você, continue amando. Mas quando ela fizer mal a você, continue amando. Nisso está o cristianismo, né? Porque o natural, o homem natural, olha para isso e diz, de maneira alguma, eu vou amar a pessoa até o ponto que ela continue me amando e cuidando bem de mim, eu vou cuidar bem, vou tratar bem. Mas quando a pessoa não cuidar de mim, quando a pessoa não me tratar bem, eu vou pagar o mal com o mal. É na mesma moeda. É por isso que Paulo vai dizer que o homem carnal não consegue discernir as coisas espirituais. Mas o homem espiritual consegue discernir tanto as naturais quanto as espirituais. Por quê? Porque nós amamos uns aos outros de maneira incondicional. Porque Cristo nos amou sem impor nenhuma condição. Cristo nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Terceiro lugar, ame ao seu próximo como Cristo amou, sem esperar nada em troca. Jesus não morreu numa cruz, irmãos, esperando que você o aceitasse. Jesus não morreu numa cruz para receber qualquer benefício financeiro, qualquer benefício humano, qualquer benefício do mundo. Jesus nos amou sem esperar nada em troca. E é por isso que nós devemos amar uns aos outros sem esperar nada em troca. É muito fácil, irmãos, eu amar a irmã Zélia, esperando que a irmã Zélia possa me retribuir com alguma coisa. É muito fácil dessa maneira. O ímpio, irmãos, o carnal, ele ama buscando alguma coisa em troca, mas o espiritual não. Nós devemos amar sem esperar nada em troca, porque Cristo nos amou sem esperar nada em troca. Terceiro e último lugar, irmãos, como nós devemos perseverar. Se, em primeiro lugar, nós precisamos nos alegrar com aqueles que estão crescendo. Em segundo lugar, nós precisamos investir na vida daqueles que estão crescendo. Terceiro e último lugar, nós precisamos orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. O maior presente
que você poderia dar a alguém não é um presente físico, material. O melhor presente que você pode dar a alguém é uma oração. A melhor maneira que você pode ajudar aqueles que estão fracos é orando por eles. É auxiliando nas suas fraquezas. Aqueles que se encontram em depressão. Aqueles que se encontram frios espiritualmente. Não é falando mal da igreja. Não é falando mal dos membros da igreja. Não é falando mal do conselho da igreja. É orando por eles. A melhor maneira, irmãos, que nós temos de fortalecer a igreja é a oração. E aí, uma dúvida: como está a nossa vida de oração? Como se encontra o nosso jardim de oração? Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, Moisés vai deixar claro que Deus tinha intimidade com Adão no jardim. E essa intimidade foi quebrada pelo pecado. Mas Mateus, o evangelista Mateus e os evangelhos vai deixar claro que no mesmo jardim, não mais no jardim do Éden, mas no jardim de Getsêmani, o sangue de Jesus nos trouxe o elo novamente da intimidade com Deus. Se no primeiro jardim o pecado nos afastou de Deus, o segundo jardim nos uniu novamente à presença do Senhor. O sangue de Cristo foi derramado naquele madeiro, naquela cruz, no Monte Caveira. O véu foi rasgado de alto a baixo. O véu que nos separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. O que isso quer dizer? Nós podemos, irmãos, agora, pelo sangue do novo e vivo caminho, nós podemos ter acesso até o Santo dos Santos, até a presença de Deus em oração. Deus ouve a nossa oração. Deus atende o nosso clamor, segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Então, em terceiro lugar, ore. Ore. Tenha uma palavra de oração. Ore uns pelos outros. Ore pela sua família. Ore pela sua igreja. Ore pelos irmãos da igreja. Ore pela liderança da igreja, pelo conselho da igreja. Ore, irmãos. Se não é tempo de baixar a guarda, se é tempo de levantar as armas, uma dessas armas se chama oração. Orando em todo o tempo. Paulo vai dizer isso, escrevendo a carta aos Tessalonicenses: orai em todo o tempo. E em grande parte das cartas de Paulo, Paulo vai dizer a mesma coisa: orai por mim, orem por mim, eu estou orando por vocês, eu lembro de vocês, eu faço menção de vocês em todas as minhas orações. Por quê, irmãos? Se o próprio Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, passou a noite em oração, se o próprio Jesus, no jardim do Getsêmani, na porta do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ser crucificado na cruz, passou a noite em oração, lá no jardim do Getsêmani, se os apóstolos, em Atos capítulo 1, vai falar, irmãos, sobre oração, por que nós negligenciamos a vida de oração? Ou por que não seguir esse mesmo caminho? Precisamos orar. Precisamos orar uns pelos outros. Orar pela sua família. Orar pela sua igreja. Ore pelos irmãos. Orai uns pelos outros. É isso que Paulo diz no versículo que nós lemos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: por isso também não cessamos de orar por vocês. Paulo era um homem de oração. E nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Então, invista tempo orando uns pelos outros. Nós precisamos orar, irmãos. Deixe-me dar apenas um motivo por que nós precisamos orar. Os dias são maus. O apóstolo Pedro vai dizer que o diabo
ele anda ao nosso derredor, como um leão que ruge, à espera da presa para dar o bote. Então, um motivo de oração, um dos motivos, porque nós precisamos orar, porque apenas um momento para dar o bote. Ele é astuto. A serpente era um animal astuto. O diabo usou a serpente, que era o animal mais astuto dos animais que Deus tinha criado, para dar o bote em Eva, e conseguiu. A minha oração é que nós possamos estar vigilantes nesse trajeto até a volta de Cristo. Que nós possamos perseverar juntos, unidos, uns aos outros, como um corpo que caminha em uma mesma direção. A glória de Deus e gozá-lo para todo o sempre. Será que você tem feito isso? Será que você tem se alegrado com a conquista dos outros? Ou com as conquistas dos outros? Será que você tem investido na vida dos outros? E será que você tem orado uns pelos outros? E aqui, quando eu me refiro a você, eu quero me referir a mim, a nós. Será que nós temos feito isso? Aquele, portanto, que perseverar até o fim, será salvo. Não será salvo porque ele perseverou. Mas ele perseverou porque Jesus está com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos fortaleça a caminharmos juntos, a perseverarmos juntos, unidos, de mãos dadas, abraçados, para que Cristo seja glorificado e a igreja seja edificada. Deus nos abençoe, irmãos. Passo a palavra novamente ao nosso irmão Lindenberg. Se algum irmão tiver dúvidas, comentários, pode participar. Marcon está aí para responder. Lindenberg. Amém. Glória a Deus. Algum irmão quer fazer alguma pergunta, quer acrescentar algo? Que Deus esteja abençoando o pastor Evanilson cada dia mais e mais, usando ele da forma como vem usando, trazendo um estudo bem claro para todos nós, que a gente não sejamos apenas ouvintes, mas que sejamos praticantes, como ele bem enfatizou, citando um exemplo da igreja lá em Atos. A igreja não só anunciava, mas vivia o que anunciava, ao ponto de ser indagado: que faremos para ser igual a vós? O mundo precisa olhar para nós e perguntar: o que faremos para ser igual a vós? Mas para essa pergunta acontecer, é preciso ser visto em nós, como o pastor enfatizou bem: unidade, perseverança, ter o prazer de ver o outro crescer e você saber olhar para você e dizer: diante de Deus, não me pesa os ombros, porque eu estive sempre na brecha da intercessão para que isso lhe aconteça. E só vou desistir de orar quando o Senhor me chamar para a glória, porque fazer isso não é favor. É obedecer o que o Senhor diz. Oração e súplica por todos os santos. Quando eu faço isso, não estou fazendo favor. Estou apenas obedecendo ao Senhor. Muito bom estudo. Que continuemos para sermos edificados cada dia mais. Amém. Mais algum irmão? Acho que a Alana colocou aqui também. Foi rápido, eu não consegui ler, mas a Alana participou aí também. A Alana vai ganhar um ponto de participação. Eita, a Alana gosta de ponto, né?
Vamos Não, lá. agradecer a Deus, né? E por ter usado o pastor para ministrar hoje o culto de doutrina e que a gente possa, de fato, perseverar, né? E também a questão do cuidado com o próximo, muito importante, porque às vezes a gente fica muito no automático e tem pessoas do nosso lado que precisam, né? De uma carona, de um apoio, de uma visita, de uma ligação, de saber como é que tá. E às vezes a gente no automático a gente não faz isso. Então foi muito importante que isso a gente, como a irmã Zélia fala, a gente venha não só aprender, mas também praticar. Deus abençoe. Amém. Amém. A gente deve também ter cuidado, porque a gente costuma formar grupinhos na igreja, né? Grupinho de fulano, grupinho de ciclano, né? Se o pastor vai, a gente vai. Se o pastor não vai, a gente não vai, né? Ah, é o irmão tal que vai. Então, às vezes, nós dividimos o corpo de Cristo, né? Que não deve ser assim, né? Todo irmão deve ser considerado como irmão, né? Como sendo realmente do corpo, né? Não sei se você sai de casa e deixa o pé em casa, né? Ou toma banho e não lava o pé, né? Não sei se você faz isso, né? Mas não é normal se isso acontece, né? Ou se você quer ter um dos seus corpos, dos seus membros amputados, né? Eu sempre lembro de uma amputação, né? Você vê lá o seu irmão sofrendo, né? E deixa ele sofrendo lá, você podendo ajudar, podendo auxiliar, podendo fazer alguma coisa, não. Você está deixando uma mão, né, necrosar ao ponto de depois ela ser torada do seu corpo, né? Não sei se nós queremos isso, né? Pelo contrário, né? Nós vemos que as pessoas relutam, né? O médico está lá dizendo, né? Você tem que amputar o pé, você tem que amputar o pé enquanto é tempo, né? Mas a pessoa está lá apelando para não amputar, mesmo sabendo que aquele pé está prejudicando ele, né? E na igreja a gente deixa o irmão lá no canto, esquecido, sofrendo, né? Tentando arrancar ele do corpo, né? Mas que nós não devemos ser assim. Mais algum irmão quer fazer uma colocação? Se não, vamos terminar, né? Vamos pedir a Alana para fazer a oração final. Amanhã, culto da SAF de oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos agradecidos, Senhor, nesta noite, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de escutar a Tua palavra, Senhor, pela vida do pastor Evanilson. Te pedimos um beijo especial também pelo nosso pastor Saul, pastor Davi, que o Senhor continue, Senhor, nos abençoando, Senhor. Abençoa também, Senhor, Diácono Beguinha, na direção desse trabalho. Abençoa todos que estiveram aqui também, Senhor, aquelas pessoas que não puderam participar, Senhor. Senhor, que essa palavra que nós, Senhor, tivemos o privilégio de aprendermos um pouco mais hoje, que possa refletir, Senhor, nas nossas ações, Pai. Nos ajuda a colocar em prática, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, e nos ajuda a perseverar, Pai, dia após dia, Pai. Que o Senhor seja nosso sustento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossas falhas e omissões. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Abençoe a todos e Amém. uma boa noite. Todos estão convidados para estar no culto de oração amanhã. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados
Jesus, eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sós